Semana passada nós falamos sobre o fato de ter muitas confusões sobre a questão da salvação. Até a pergunta que eu fiz, e a mesma pergunta que eu vou fazer hoje e mais algumas aulas, tem certeza da sua salvação? E semana passada, a questão sobre isso, por que perguntar? Por que questionar isso? Se já me sinto salvo, por que alguém vai questionar isso? E hoje eu quero frisar o fato que a salvação é possível somente por meio de Jesus Cristo, que não existe nenhuma outra possibilidade para a salvação do pecador. E agora a questão por trás disso, por que questionar a minha salvação? Por que examinar essa questão? Primeiro, nós não podemos confiar nos sentimentos. Já observamos isso, inclusive observando o exemplo de Jacó, que sentiu-se angustiado por causa da morte do filho que não estava morto. E assim, o sentimento não resolve a questão. Não dá para confiar em doutrinas humanas, porque tem muitas distorções, tem muitas questões diferentes. E confiar em nossa salvação eterna no ensinamento de pessoas que ensinam outras coisas distorcidas não faz nem um pouquinho de sentido. E também que nós não podemos confiar em obras de mérito. Ninguém merece ser salvo. Nenhum de nós é capaz de escalar a montanha da separação entre nós e o nosso Criador, que nós mesmos criamos por meio do pecado. Então, não é por obras de mérito. Outro fato que observamos no ensinamento de Jesus é que poucos serão salvos. E assim, uma doutrina que sugere que praticamente todo mundo vai para o céu já contradiz o que Jesus diz. Ele falou de dois caminhos, mas o caminho largo e fácil que a maioria segue é o caminho que leva à perdição. E por esse motivo, é muito importante verificar nossa situação diante de Deus. Então, eu faço o mesmo apelo para todo mundo. Se você é cristão ou ainda não é, se você acredita que seja, mas talvez não tenha feito exatamente o que a palavra diz, vamos examinar a questão e fazer a aplicação na vida de cada um. Eu preciso perguntar se eu tenho certeza da minha salvação. E cada outra pessoa precisa fazer a mesma pergunta. E observamos isso, a impossibilidade da salvação sem Cristo. Pedro disse em Atos capítulo 4, em Jerusalém, este Jesus é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram. Mas ele veio a ser a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Ele é taxativo nisso. Sem Jesus Cristo não existe a possibilidade, nenhuma possibilidade da salvação. O perdão dos pecados vem do Senhor. A salvação, algo que só Deus pode oferecer. E assim Jesus oferece isso para nós. E assim pensando sobre Jesus como nosso Salvador. Quero ver em três momentos, se quiser pensar assim, ou três etapas, épocas ou fases do trabalho dele. Começando com Jesus como Salvador profetizado. E nesse caso, o exemplo que eu cito aqui vem de Isaías, 700 anos antes de Cristo, mas tem muitas outras profecias do mesmo tipo. Isaías disse: ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei a sua parte com os grandes, e com os poderosos ele repartirá o despojo. Pois derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. 700 anos antes de Cristo, é obviamente uma profecia que aponta para o sacrifício de Cristo, sacrificado no meio de ladrões, de transgressores, fazendo sacrifício para levar sobre si as iniquidades dos homens, para oferecer a salvação. Então, Isaías já transmitiu essas palavras do Senhor, séculos antes da vinda de Jesus. Jesus veio.
E aí pensamos sobre o Salvador presente aqui na terra. Disse João capítulo 1, versículo 29, João Batista olhou para Jesus passando e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Estava presente. Andava lá em Israel, no meio do povo. E João Batista apontou para ele justamente nesse sentido. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus veio. E ele passou aqui nesse mundo. Estava presente entre nós. João 14, versículo 6. Jesus mesmo disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Isso não foi questão de arrogância de Jesus. Foi verdade. Ele estava simplesmente comunicando a verdade, que se não passar por ele, ninguém chega ao Pai. Então, qualquer outra religião, qualquer outro sistema que sugere algum tipo de redenção, de salvação, que não passa por Jesus Cristo, é uma doutrina errada. Porque Jesus foi muito claro sobre isso. E não somente no que ele falou, mas no que ele fazia. Lembramos de diversos casos nos evangelhos em que Jesus fez o que foi relatado aqui em Marcos 2, versículo 5, o que ele fez com o paralítico em Cafarnaum, e fez a mesma coisa várias outras vezes com outras pessoas. Mas em Marcos 2, versículo 5, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Eu não tenho poder para isso. Você não tem poder para fazer isso. Para perdoar pecados, ofensas contra Deus, só Deus que pode perdoar. E Jesus demonstrou que ele, aqui na terra, tinha poder para perdoar pecados. Então ele foi Salvador presente, andando no meio do povo. E pensamos também sobre Jesus como Salvador poderoso, agora no ambiente mais atual. Quando Isaías falou, Jesus ainda não tinha chegado aqui à terra. Quando João falou e Jesus falou, ele estava aqui na terra. Mas depois de voltar para o céu, Jesus continua ativo, continua agindo, mas observamos a posição de Jesus com ênfase no poder que ele tem atualmente. Apocalipse capítulo 17 descreve o Cordeiro como o Senhor dos Senhores e o Rei dos Reis. Se nós pensamos em cordeiro como um animal manso e inofensivo, agora precisamos pensar sobre Jesus como Senhor dos Senhores e Rei dos Reis, com autoridade absoluta sobre todos. Ele mesmo falou isso em Mateus 28. Depois da ressurreição, ele disse no versículo 18: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda a autoridade. Jesus exerce autoridade absoluta. Hebreus capítulo 5 diz: Tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Então, o que Jesus faz atualmente? Ele salva os pecadores. Ele domina sobre todos. Mas ele oferece a salvação aos pecadores. E ele se tornou adequado para isso por meio do sacrifício que ele fez na cruz. Mas existe um outro aspecto de Jesus poderoso que talvez a gente não goste muito de pensar. O fato que ele vai julgar e que ele vai castigar, diz 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículos 7 e 8, que quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus. Já observamos que a salvação é possível somente por meio de Jesus. E aqueles que não obedecem ao evangelho de Jesus serão condenados por ele, banidos da presença de Deus, sofrendo por causa da sua desobediência. Agora, Jesus, como
Salvador. Pensando sobre esse papel, e ele tem vários papéis. Nós temos falado sobre Senhor, sobre juiz, etc. Mas Jesus, como Salvador, revelou as condições para que nós possamos receber a salvação. E cabe a nós aceitar os termos que ele colocou. Se ele é o Senhor dos senhores e Rei dos reis, quem somos nós para discutir com ele? Se ele tem toda a autoridade, que direito tenho eu de falar alguma coisa que contradiz a palavra dele? E assim, quando nós olhamos para as palavras de Jesus, e ele fala com autoridade, nenhum homem tem direito de negar, ou tirar, ou diminuir o que ele exige. Por esse motivo, quando observamos coisas, e vamos ver algumas coisas hoje, e se Deus permitir, na próxima aula, mais algumas coisas. Mas quando olhamos para as coisas que Jesus exige, ele não está dando sugestões. Seria bom se vocês fizessem tal coisa. Não. Ele não está perguntando se nós queremos ou concordamos. Ele está agindo como o Rei dos Reis, exigindo de nós uma reação. E todos que desejam a salvação precisam aceitar as exigências de Jesus para isso. Então vamos pensar um pouquinho sobre as coisas que ele exige. Ele exige a fé. Eu acho que essa ideia para nós talvez tornou tão comum que perdeu um pouco o impacto. Mas quando Jesus andava aqui na Terra e os próprios irmãos carnais não acreditavam nele, os líderes dos judeus, no geral, não acreditavam nele, fariseus e escribas e outros rejeitando Jesus. E quando alguém falava, eu creio em Jesus, poderia ser expulso da sinagoga, perder seus direitos de alguma forma, ser perseguido, castigado, simplesmente por afirmar a fé em Jesus. Então não era uma coisa simples, fácil, que qualquer um faz, mas exigia um certo compromisso. E esse compromisso com um certo custo e a possibilidade de consequências graves. Em João capítulo 8, versículo 24, ele disse, por isso eu lhes disse que vocês morrerão em seus pecados. Porque se não crerem que eu sou, vocês morrerão nos seus pecados. E é claro que a linguagem que ele usa aqui tem um propósito. Quando Jesus afirma ser o eu sou, ele se descreve como Deus se descrevia no Antigo Testamento. Ele afirma sua eternidade, ele afirma sua divindade. E diz que nós precisamos acreditar nisso. E se não, vamos morrer em nossos pecados, ele diz. Pense comigo em algumas implicações dessa simples afirmação de Jesus. Começando com a prática comum em muitas igrejas hoje de falar sobre a salvação de bebês. De batizar uma criança recém-nascida, de alguma forma sugerindo que por isso a criança alcança perdão, alcança a salvação. É isso que a palavra de Deus diz. Ele diz que é necessário crer nele. Uma criança recém-nascida tem capacidade de crer. Criança recém-nascida que tem capacidade de chorar, quando está com fome, faz isso. Tem capacidade de se mexer um pouco, mas não consegue falar, não consegue compreender palavras, ainda não aprendeu isso, vai aprender, mas ainda não chegou a entender isso. Batizar uma criança recém-nascida não faz nenhum sentido dentro do ensinamento que o Senhor disse. E a segunda pergunta sobre as crianças recém-nascidas. Tem necessidade da salvação? Quem afirma isso parte de uma doutrina humana, sugerindo que a criança nasce já condenada pelo pecado dos antepassados. Mas a Bíblia não ensina isso. Pelo contrário, olha o que diz Ezequiel capítulo 18, o versículo 4. Ezequiel 18, versículo 4. Deus diz, eis que todas as almas são minhas,
Como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. E versículo 20: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este. O pecado é um problema individual. É o que nós cometemos, não o que os pais cometeram. Até quando Jesus falou sobre crianças, em Mateus 19, que alguns não queriam deixar as crianças atrapalhar Jesus. E ele disse, João, em Mateus 19, versículo 13, trouxeram-lhe então algumas crianças para que lhes impusesse as mãos e orassem, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse, deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Jesus olha para a inocência e humildade de uma criança e diz: quem está no meu reino tem as características de criança. Se a criança fosse pecadora, condenada por Deus, o reino dos céus não seria composto por essas crianças. Também quando pensamos sobre o que Jesus disse em João 8, se não crer que eu sou, morrerá nos pecados, apresenta um problema enorme para as pessoas que negam a divindade de Jesus, que sugerem que Jesus foi um bom homem, ou talvez um anjo, mas não, que não era Deus. Qual que é o problema com isso? Jesus claramente disse, se não crerem que eu sou, linguagem de eternidade, da divindade dele, vocês morrerão nos seus pecados. Pessoas que negam a divindade de Jesus devem estar muito assustadas diante da mensagem dele e do que ele ensina sobre a necessidade da fé. Essa fé necessária, ele descreve em Hebreus capítulo 11, versículo 6. De fato, sem fé, é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que recompensa os que o buscam. Ele fala de crer, de buscar, para ter essa relação com ele. Marcos 16, o próprio Jesus disse para os discípulos: vão por todo mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Em outra aula, vamos falar mais sobre batismo, mas no momento eu quero frisar a questão da fé. Se não crer em Jesus, é condenação garantida. Que não tem outro Salvador. Não tem outro meio. Se nós queremos estar eternamente na presença de Deus e evitar castigo eterno no inferno, precisamos crer em Jesus Cristo. Não existe possibilidade da salvação sem o olhar de Jesus Cristo. Bom, nós vamos parar aqui hoje, mas semana que vem, se Deus permitir, vamos ver outras condições que Jesus apresentou em relação à nossa salvação. E eu continuo com o mesmo desafio para todos. Examine o que você tem feito em comparação com o ensinamento de Jesus, para saber se de fato você já recebeu a salvação. Obrigado a todos.